paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Amós, capítulo 7. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia, e era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de todo a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. São as pragas do Senhor: o prumo, justiça; o gafanhoto devorador, o fogo consumidor, de toda a praga, de todo o mal. Mas Amós estava ali intercedendo pelo povo. Por isso é importante nós intercedermos pelos nossos irmãos. Senhor, tenha misericórdia conforme a tua vontade, porque Deus sabe o porquê da punição, Deus sabe o porquê da correção. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Não adianta você discutir com o homem de Deus quando este fala a verdade, principalmente quando esta verdade vem de Deus. É o que acontece com muitas pessoas hoje. São caluniadas, são difamadas, são desprezadas. Por quê? Porque seguem o verdadeiro Deus. Ah, mas aquele é isso, aquele é aquilo. Porque aquele é isso, porque aquele é aquilo, não significa que todos aqueles também são. Não é assim. Você não pode generalizar todas as coisas por causa de um. Não é assim que se faz. Aqui Deus está generalizando, porque a maioria era corrupta. Então o que ele fez? Vai os bons, vai os maus para o cativeiro, mas dos bons cuido eu. Capítulo 8. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão ouvidos, diz o Senhor Deus.
Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Os frutos são colhidos e colocados no cesto. Acabou a colheita. Acabou os frutos que estão no cesto. Acabou tudo. A minha paciência, a minha misericórdia, por causa das tuas rebeldias, estão findas. Portanto, não passarei, não estarei mais com vocês. Ouve isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isto seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até ao oriente. Correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Pérseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Profecia apocalíptica. A palavra do Senhor será tirada da terra. De Malaquias a Mateus, há um período de 400 anos. Ah, Deus não falou. Sim, Deus falou, ele não se cala. Ele fala com o povo dele, não com a nação. Quando a palavra de Deus fala, Deus falou, Deus fez, foi para a nação. Mas agora não tem nação. Então ele fala com as pessoas individualmente. Ele não fala mais para a nação toda de Israel, como os profetas aqui estão falando. É essa a grande diferença. Por isso, naquele dia, no dia do Senhor, será terrível. E uma das coisas terríveis é você procurar a palavra dele e não encontrar. Capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até ao último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem, porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra.
Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Cafitor, os filisteus, e de Quir, os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. São castigos inevitáveis, porque as pessoas fazem pouco de Deus. Você fala, Deus isso, Deus aquilo. Não, eu quero viver no meu bel prazer. Quantas vezes não falei isso lá atrás? E o que muda? Nada. Nada muda. Continuam no erro, continuam na prostituição, na prevaricação, continuam na baderna. E cadê Deus? Deus não está vendo. Antes não estivesse. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Apesar de tudo, Deus tem plano de restauração, Deus tem plano de restituição, e como foi dito, tudo que nos foi roubado será restituído em dobro.